Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje nós iremos caracterizar um pouquinho acerca do intemperismo, que é uma alteração que ocorre com as rochas, que está diretamente ligado ao processo de formação do solo. E além de vermos a formação do solo, a gente vai procurar um pouquinho caracterizar os principais tipos de solos, como o solo arenoso, o solo umífero e o solo argiloso. Vamos lá conhecer um pouquinho mais acerca desse conteúdo. Então, o que seria o intemperismo? O intemperismo é o processo de desgaste das rochas. Com o passar do tempo, as rochas vão se desgastando e se fragmentando, né? Por isso que a gente costuma dizer que o intemperismo consiste nas transformações, desagregações e desgaste das rochas, provocadas por alguns agentes. Quais seriam esses agentes do intemperismo? A água, o vento, a variação de temperatura ou de pressão, a ação dos seres vivos. Então, todos esses fatores podem promover os desgastes das rochas, ocasionando aquilo que nós chamamos de intemperismo. Na imagem de fundo, você vê, por exemplo, a rocha que sofreu a ação do vento. A ação do vento foi fragmentando, né, desgastando essa rocha até que ela atingisse esse formato característico que a gente observa aí na figura. E o intemperismo ele também está diretamente associado à erosão, que resulta no desgaste, transporte e deposição dos sedimentos das rochas. Existem três tipos básicos de intemperismo: intemperismo físico, químico e o intemperismo biológico. Começando pelo intemperismo físico. O intemperismo físico ele ocorre devido à fragmentação e rachadura das rochas, provocado aí por fatores atenuantes ou atuantes, como a variação da umidade, da temperatura, a ação da água, do vento e da pressão. Aqui dentro do intemperismo físico cabe muito bem aquele ditado popular que diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Ou seja, a ação direta da água incidindo sobre as rochas pode promover o desgaste físico dessa rocha, ocasionando esse tipo de intemperismo. E aqui na imagem a gente observa outra situação em que a água pode ocasionar no intemperismo físico das rochas. A gente vê aqui, ó, a rocha, né, o processo da chuva, ela incorporou a água que ela absorveu da chuva, né? A água foi absorvida pela rocha, adentrando, né, as suas juntas. E com o passar do tempo ocorreu a diminuição da temperatura. O que aconteceu? A temperatura diminuiu e essa água infiltrada na rocha ela começou a solidificar, a passar para o estado sólido, ou seja, virar gelo. E à medida que a água se transforma em gelo, ela ganha espaço, ou seja, ela aumenta de volume. E esse aumento de volume do gelo proporcionou a fragmentação da rocha. Como a gente observa aqui embaixo, ó, essa rocha ela foi fragmentada, ela sofreu a ação do intemperismo físico proporcionado pela água da chuva. Choveu, né, a rocha absorveu água e quando a temperatura diminuiu, como a gente observa aqui é uma região fria, ó, a temperatura diminuiu, à medida que o gelo foi formando, o gelo foi ganhando espaço e foi proporcionando a fragmentação da rocha aí, tá bom? Então, essa imagem, ela ilustra a ação da água na fragmentação das rochas. Mas não só a água, o vento, como a gente viu, né, aqui na primeira imagem, essa rocha, ela sofreu intemperismo físico proporcionado pela ação do vento. Também participa desse tipo de intemperismo. Depois nós temos o intemperismo químico. O intemperismo químico ele ocorre quando há alterações ou reações químicas nas rochas. Pode ocorrer, por exemplo, quando as rochas são expostas a condições como a presença de oxigênio, gás carbônico e outras substâncias químicas. A temperatura e a quantidade de chuvas podem também influenciar ou interferir nesse processo. A imagem mostra uma rocha oxidada pelo intemperismo químico. O que é o processo de oxidação? É o que nós conhecemos popularmente como a formação da ferrugem. A gente sabe que alguns materiais contendo ferro, né, quando expostos à umidade do ar, eles podem enferrujar. Então, o processo de ferrugem é chamado quimicamente de oxidação. Provavelmente essa rocha aqui contém alguns minérios de ferro, que em contato com o oxigênio atmosférico, bem como com a umidade do ar,
ocorreu uma reação química promovendo aí a formação da ferrugem ou da oxidação, como a gente observa na imagem. Então essa rocha aí está sofrendo um processo de oxidação, ou seja, de formação de ferrugem, né, entre aspas, e é um tipo de intemperismo químico que está atuando sobre ela. E por último, nós temos o intemperismo biológico, que ocorre a partir da ação de seres vivos, como fungos, vegetais, invertebrados, que mais? Micro-organismos. E ele pode ser considerado também uma combinação entre os processos químicos e físicos, mas, claro, com a participação ativa aí dos seres vivos. O exemplo da figura, né, mostra aí que pode ser ocasionado através da penetração das raízes das árvores nas fissuras do solo e rochas que alargam ou trituram as paredes rochosas, como na imagem abaixo, né? Então aqui a gente tem uma rocha que foi fragmentada devido à ação das raízes da planta. À medida que a planta vai crescendo, as raízes vão se desenvolvendo e vão adentrando a rocha, promovendo a sua fragmentação, tá? E, digamos assim, o intemperismo biológico também pode ser proporcionado por outros seres vivos, mas no caso das plantas aí, né, as raízes das plantas se torna bem mais evidente. E aí do intemperismo nós temos a formação do solo. Todos os processos de intemperismo, ou seja, que resultam no desgaste da rocha, tanto o intemperismo físico quanto o químico e o biológico, estão diretamente relacionados com a formação do solo. Aqui nessa imagem a gente tem o seguinte, a gente tem no primeiro bloco uma rocha, né, que é o que a gente chama de rocha matriz ou rocha mãe, que vai originar o solo. E aí essa rocha vai sofrendo a ação dos agentes do intemperismo, como as variações de temperatura, a ação da água, do vento. E aí ele vai se fragmentando, a rocha começa a se fragmentar e vai formando os solos jovens, como a gente observa aqui na figura. E com o passar do tempo, a rocha vai sofrendo cada vez mais e mais a ação dos agentes do intemperismo, e aí eu já tenho o solo maduro, já completamente formado, né? Com a camada rica em humus, que é uma substância rica em sais minerais, que favorece o desenvolvimento das plantas. Então, a rocha-mãe é que dá origem ao solo. Ela é quebrada em pedaços menores através de lentas mudanças que ocorrem ao longo dos anos nas rochas, até que este se torne um solo maduro. E é claro que esse fato da rocha ser quebrada em pedaços menores tem ação direta com aquilo que nós chamamos de intemperismo, ou seja, a rocha matriz ou rocha mãe, ela vai sofrendo a ação dos agentes do intemperismo, vai se fragmentando cada vez mais até proporcionar a formação de um solo maduro, de um solo completamente formado. E aí, a partir do momento que esse solo vai sendo formado, ele passa a adquirir um perfil do solo, as camadas ou horizontes do solo, que são bem diferenciados, como a gente observa aí na figura. A primeira camada, a camada 1, que é chamada de horizonte zero, como a gente observa, é a camada mais superficial. E ela é rica em matéria orgânica, né? A presença de restos de animais e vegetais. Depois, nós temos a segunda camada, que é o horizonte A. Ela contém minerais e espécies de seres vivos, né? Ela é encontrado logo abaixo da camada superficial, que é o horizonte O, né? O horizonte zero também, como é chamado, e corresponde à camada de minerais mais próximas da superfície e apresenta intensa atividade de micro-organismo e é rico em humus, um fertilizante natural aí que ajuda as plantas no seu desenvolvimento. Depois nós temos a terceira camada, o horizonte B, ainda possui uma certa quantidade de matéria orgânica, argila e outros compostos, como compostos de ferro e alumínio, tá bom? O horizonte C, que já faz parte do subsolo, né? A presença aí de rochas fragmentadas, como a gente observa, né? A fragmentação de rochas. E o horizonte R, ou o horizonte da rocha-mãe, que é a rocha que deu origem ao solo, né? A rocha-mãe ou rocha-matriz,
como também é chamada. Então, bem na base, nós temos a rocha-mãe, a rocha-matriz, que foi aquela rocha que sofreu o intemperismo para originar as demais camadas do solo. Acima da rocha-matriz, nós temos o horizonte C, né, que é a quarta camada, que apresenta grandes quantidades ainda de rochas fragmentadas e pouca matéria orgânica. O horizonte B, que vem logo acima, né, que é rico em matéria orgânica, argila, compostos de ferro e alumínio. E o horizonte A e o horizonte O, o horizonte zero, que são aí as camadas mais superficiais, né, a primeira e a segunda camada, que são ricos em matéria orgânica, né, presença de restos de animais e vegetais. E também a segunda camada, o horizonte A, que contém minerais e também várias espécies de seres vivos que se abrigam aqui nessa região, como larvas de vermes, como minhocas, besouros, né? Buscam abrigo aí nessa região. E aqui nós temos a composição do solo. O solo ele é composto de pedaços de rochas, água, ar, seres vivos, restos de plantas e animais, além de organismos em decomposição. A decomposição é o processo em que fungos e bactérias decompõem a matéria orgânica de seres mortos, devolvendo seus nutrientes ao ambiente, que serão aproveitados por outros seres vivos, né? Todos os materiais presentes no solo podem ser divididos em matéria inorgânica e matéria orgânica. A matéria inorgânica perfaz aí a maior parte do solo. 95% do solo é composto de matéria inorgânica. E esse 95% está distribuído em 45% é matéria mineral, os componentes minerais do solo, 25% de água e 25% de ar. Então, a matéria mineral, a água e o ar compõem aí a matéria inorgânica presente no solo. E apenas 5% de matéria orgânica, que são os seres vivos que vivem no solo ou restos de matéria orgânica em decomposição. Também são importantes para a manutenção do solo. Então, 45% de matéria mineral, 5% de matéria orgânica, 25% de ar e 25% de água é mais ou menos a composição estimada aí do solo, né? O solo que está presente na nossa crosta terrestre. Características do solo. Ressaltei aqui 4 características: a porosidade, a cor, a textura e a permeabilidade. A porosidade se refere aos espaços entre os grãos, chamados de poros. Eles podem ser ocupados por líquidos, como a água, e por gases, como os presentes no ar. Existem solos com vários graus de porosidade, desde poros grandes e numerosos, como a gente observa aqui, até os reduzidos em pouca quantidade. Ou seja, o tamanho dos grãos, né, que compõem o solo são chamados... não são chamados, né? O tamanho dos grãos que compõem o solo interferem diretamente na sua porosidade, ou seja, na presença de poros, de espaços entre esses grãos. Quanto maior o grão, maior a porosidade do solo. Quanto menor o grão, menor a porosidade também, como a gente observa. Aliado à porosidade, nós temos a permeabilidade. O que seria a permeabilidade? É a propriedade de infiltração pela água, ou seja, a capacidade que permite que a água passe, ou seja, passe através do solo. Está diretamente ligada à porosidade, porque quanto mais poroso o solo, mais permeável ele é, ou seja, mais espaços tem entre os seus grãos que vão permitir aí a passagem da água. Quanto menor a porosidade, menor também a permeabilidade do solo. A cor do solo ela pode indicar a presença de algumas substâncias e depende do tipo de rocha que o originou. Solos escuros, por exemplo, indicam grande quantidade de matéria orgânica, são solos férteis, bons para a prática da agricultura. E solos avermelhados ou amarelados, eles costumam ser ricos em compostos de ferro, sendo adequados para a agricultura. Então, o especialista, né, geralmente o agrônomo, ele identifica os componentes do solo a partir da coloração que ele possui. E a textura.
O solo é constituído de partículas minerais de diferentes tamanhos. A sua textura corresponde à proporção relativa das frações de grãos presentes, maiores ou menores, ou seja, também está ligado ao processo da porosidade. Com relação à textura, o solo pode ser áspero, né, como arenoso, quando você toca. A textura você vai sentir pelo tato, pelo toque por entre as suas mãos. Quando você toca a areia, você sente que ela é áspera. O solo que apresenta o mineral silt, ele é sedoso, né, mais macio, e a argila, pegajoso e plástico, né, pode ser moldado, é a textura típica da argila, como a gente observa aí na figura, tá? Então, a porosidade, a cor, a permeabilidade e a textura são as principais características presentes no solo. E aí, de acordo com essas características, a gente traz aqui para vocês 3 tipos de solo: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. O solo arenoso ele possui grande porosidade e permeabilidade, portanto, suas partículas são maiores e a água penetra com facilidade, ou seja, é um solo muito permeável, o que o torna mais seco e pobre em nutrientes, já que a rápida passagem de água dissolve os minerais para camadas mais profundas. Não é adequado para o cultivo de vegetais, mas algumas espécies são adaptadas a essas condições, como acontece com as palmeiras, né? Quem já foi para as praias sabe que as palmeiras costumam se desenvolver, elas conseguem sobreviver mesmo em solos arenosos, mas não são todas as plantas que têm essa capacidade. Por quê? Como o solo arenoso ele é muito permeável, ou seja, a água passa por ele com muita facilidade, não dá tempo das raízes das plantas absorverem essa água juntamente com os sais minerais, e aí elas acabam morrendo. Então, permeabilidade em excesso também prejudica o solo, né? E prejudica as plantas. E aí nós temos o solo argiloso, apresenta grãos menores e, portanto, os espaços entre as partículas são menores também, tornando este solo menos poroso e permeável. Menos poroso está aliado aí a menor permeabilidade. Dessa forma, ele retém maior quantidade de água e sais minerais, o que pode aumentar a sua fertilidade. Mas se a quantidade de argila for muito grande, ou seja, for elevada, o solo pode ficar muito compactado e encharcado após as chuvas, formando poças. E aí, quando esse solo fica encharcado, as plantas também não se desenvolvem, porque as raízes apodrecem e elas acabam sendo prejudicadas. E quando seca, né, no período da seca, após a evaporação da água, o solo fica rachado. Então, se você já observou um solo com essa característica aqui, ó, é um solo argiloso, ele é rico em argila. Ele é extremamente impermeável, né? Ele dificulta ao máximo a passagem da água, tá bom? E esse processo, apesar dele reter mais minerais do que o solo arenoso, né, ele prejudica porque, como ele é muito impermeável, ele prejudica a passagem da água também. O solo umífero é o solo rico em nutrientes, né, é a terra preta que a gente chama, pois contém grande concentração de material orgânico, geralmente chamado de humus. O humus é um material orgânico em decomposição, é altamente rico em sais minerais que fertilizam o solo. Tá? Apresenta boa porosidade e permeabilidade, portanto, é o solo ideal para a prática da agricultura. Tá bom? Então, o solo arenoso, ele é muito poroso e, consequentemente, ele é muito permeável, ou seja, a água passa por ele com muita facilidade, o que prejudica o desenvolvimento das plantas, porque as raízes acabam não tendo tempo de absorver essa água. O solo argiloso, ele é menos poroso e, consequentemente, ele é menos permeável, né? Ele prejudica a passagem da água, dessa forma ele retém muita água, né? No período da chuva ele fica alagado praticamente, ele retém muita água, o que prejudica as plantas também. E no período da seca ele seca demais, formando esse solo rachado aqui
que a gente observe que também prejudica o desenvolvimento dos vegetais. E o solo ideal para a prática da agricultura é o chamado terra preta, né, popularmente conhecido como terra preta, que na verdade é o solo umífero, que apresenta boa porosidade, boa permeabilidade e, além disso, é rico em humus, que é material orgânico em decomposição, que atua aí como fertilizante natural para esse solo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca dos processos do intemperismo, da formação do solo, as características do solo e os principais tipos de solo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e participe sempre aqui do nosso canal. Até a próxima, viu?